Amém, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui nessa reunião para desfrutarmos de Ti. O Senhor possa falar conosco, o Senhor possa encher os nossos corações com a Tua palavra, com Teu Espírito. Estamos aqui, Senhor, para mais uma vez desfrutarmos de Ti. Recebe todo o nosso coração, a nossa atenção. Senhor, livra-nos do nosso cansaço. Queremos estar conectados com o Senhor. Nosso coração e nossa mente possa estar no ritmo do céu. Possa estar aonde o Senhor está, nas regiões celestiais. E queremos desfrutar com simplicidade, com obediência da Tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos na mensagem 24, que é a última mensagem dessa primeira parte do desfrute que nós estamos tendo do Evangelho de João. O título da mensagem de hoje é: As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Vamos falar juntos? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, estamos encerrando uma série de alimento diário, que falou de forma bem rica conosco. E graças ao Senhor, vamos dar continuidade no Evangelho de João. Então já o próximo fim de semana, começa a nova série, né? Continua a série a respeito do Evangelho de João. Vamos aqui avançar nos capítulos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, do Evangelho de João, assim por diante. E o Senhor, Ele tem falado conosco de forma muito abundante, de forma muito rica, nesse Evangelho de João. O Senhor tem dado tanta luz nova para todos nós, e eu particularmente tenho desfrutado muito das palavras que o Senhor tem dado para nós no Evangelho de João. O Senhor tem usado nosso querido irmão que está à frente, o irmão Pedro Dong, falando a palavra para cada um de nós, a palavra profética. E como o Senhor tem dado novas revelações, como o Senhor tem dado um frescor nessa palavra, e assim como eu estou desfrutando, quero encorajar os irmãos a desfrutarem também. Nossos corações possam se manter simples, puros, para escutarmos a palavra do Senhor, amém? Então, essa é a última dessa série do Alimento Diário. Próximo fim de semana nós continuaremos o Evangelho de João, mas na nova série do Alimento Diário, tá bom? Então, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso está aqui no capítulo 6 de João. Esse tema está especificamente no versículo 63, mas nós vamos começar a partir do versículo 41, tá bom? E aí nós vamos lendo e vamos desfrutando dos versículos e da mensagem uns com os outros, tá? Senhor Jesus, capítulo 6, versículo 41, fala assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai, a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Senhor Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, esses 4 primeiros versículos aqui acontecem após Jesus multiplicar os pães, ali no começo do capítulo 6. Depois Jesus tem uma experiência sobre o mar com os discípulos aqui. E aí Jesus, a partir do versículo 22 do capítulo 6, fala que Ele é o pão da vida. E aqui, quando fala os judeus que murmuraram, especificamente são os líderes judeus. Os líderes judeus ali
conhecedores de toda a lei, conhecedores de toda a palavra do Senhor dada até aquele momento, né? E responsáveis por falar a palavra de Deus ao povo judeu. Eles entraram numa situação em que a religiosidade, a posição, era algo mais relevante do que extrair vida das Escrituras. Por isso que todas essas inquisições que são feitas ao Senhor, nesse começo de João, até esse capítulo 6 aqui, esses líderes, eles estavam ali perseguindo o Senhor, murmurando contra o Senhor, falando contra o Senhor, porque o falar do Senhor, irmãos, era um falar cheio de vida. A esfera em que o Senhor vivia, estava com a sua mente, com o seu coração, era uma esfera celestial. O Senhor não veio reafirmar palavras em que daria ênfase ao sistema religioso, ao sistema padrão, ao sistema de posição em que os líderes judeus fizeram acerca de tudo que o Senhor falou e deu para eles. O Senhor não ia falar para reafirmar aquilo ali. E quem sabe, eles até esperavam. Tanto que no final aqui, dessa parte do capítulo 6, do 22 ao 40, do Senhor falando que é o pão da vida, eles fazem uma comparação com o pão que desceu do céu, que é o maná, que Moisés dava para eles. Só que no fundo, então, eles queriam um pão físico. Só que o Senhor, Ele é o pão da vida. O que nós precisamos mais? Do pão físico ou do pão da vida? O pão da vida! Vamos falar juntos. Eu preciso do pão da vida. Mas, irmãos, muitas vezes os nossos corações, eles se pegam procurando o pão físico, o pão que não desce do céu, não é verdade? Muitas vezes nós nos preocupamos, ficamos atrás desse pão. Irmãos, aqui, nesses 4 primeiros versículos, o que os judeus não conseguiam entender, que Jesus era o Filho de Deus. Esse Filho de Deus chegou até nós. E nós recebemos Jesus por ser o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele responsável por trazer a toda a humanidade a obra redentora de Deus. Mas, por eles estarem preocupados com o pão físico, o pão físico tomou conta do coração deles. Eles olham Jesus e falam o versículo 42. Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz descer do céu? Irmãos, a preocupação dos nossos corações com o pão físico nos faz olhar Jesus mais uma vez como um simples homem. Tira dos nossos olhos de vermos Jesus como Filho de Deus, como Ele o é, o enviado de Deus, o Filho de Deus, aquele que é um com a obra do Pai. Irmãos, não podemos deixar hoje Satanás nos enganar com dúvidas acerca de Jesus como Filho de Deus, o enviado de Deus. Possamos tomar cuidado das nossas preocupações e da nossa vida não ser apenas atrás de procurar o pão físico. Porque no fim das contas, podemos estar duvidando do Senhor e da sua palavra. Podemos estar conflitando toda a bagagem espiritual que nós temos, que é positivo,
Mas se nós não colocarmos isso ligado ao pão que desce do céu, nós vamos cair numa confusão e podemos duvidar que Jesus é o Filho de Deus. Senhor Jesus. Jesus, o Filho de Deus, falava a palavra que Deus determinava. Falava para cada um dos seus discípulos, e falava para a multidão, e falava para os líderes judeus, a palavra profética de Deus naquele momento. Só que alguns corações, como nós vimos, duvidavam dessa palavra. E nós sabemos vários ataques que nós tivemos no nosso meio, em que o X da questão de tudo isso foi colocar em dúvida se essa palavra que nós recebemos é uma palavra de homem ou uma palavra de Deus. E isso é muito sério, irmãos. E eu reforço aqui, diante do Senhor e diante dos irmãos, que a palavra que nós recebemos é uma palavra de Deus. Nós não precisamos duvidar dela. Essa palavra tem substância para suprir as nossas vidas e para levar-nos a fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, coloquemos o nosso coração e busquemos o pão que desce do céu. Por isso que precisamos ser simples ao ouvir e praticar a palavra do Senhor. Amém? Continuando lendo aqui, versículo 45. Está escrito nos profetas, o Senhor ainda falando, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade, 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Esse versículo 45, a referência dele está em Isaías, capítulo 54, versículo 13, que fala assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Vou ler mais uma vez. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Irmãos, diante do que estamos vivendo, da revelação que nós estamos praticando, esses queridos filhos aqui são os nossos adolescentes. Esse fim de semana, porque nós temos amanhã conferência microrregional, nós temos amanhã o quê? Conferência microrregional. Então todos os irmãos que estão aqui, por favor, estejam amanhã também. Mas porque nós temos conferência microrregional, nossa microrregião é Brasília, São Sebastião, Paranoá e Itapuã, nós também estamos tendo uma casa de adolescentes microrregional. Quem são os adolescentes da microrregião aqui? Fica de pé, por gentileza. Está aqui São Sebastião, Paranoá, Itapuã e Brasília. Tem mais, tem gente que está com vergonha. E tem uns capitães também. Amém? Graças ao Senhor, irmãos, pela casa de adolescentes. Pode se assentar. Então, esses filhinhos aqui, eles serão ensinados do Senhor. E grande será a paz dos teus filhos. Irmãos, precisamos ter paz no nosso coração de saber que Jesus é o que desce do céu como um pão vivo. E que nós cremos nele, nós tomamos posse da vida eterna. Irmãos, o que é a vida eterna? A vida eterna não é viver nessa terra para sempre. Misericórdia. Essa semana, eu não lembro qual foi uma situação negativa que aconteceu. Eu estava andando no carro com o Caio, com a Alice, e falei assim: nossa, vamos pregar o evangelho do reino. Porque o Senhor precisa voltar logo, né? Para que esses nossos abrolhos, sofrimentos, possam ser encerrados mais rápido, né? E hoje de manhã, graças ao Senhor,
né, junto com o SEAP, com a Casa de Adolescentes, os irmãos da igreja em Brasília, os irmãos saíram para pregar o Evangelho. Estamos ganhando, né, o terreno para o Senhor. E terreno para o Senhor, irmãos, é o coração do homem. Puxa, quando eu li isso, eu fiquei tão impactado, porque às vezes a gente pensa que o Senhor fala em Mateus que será pregado o Evangelho, né, a todas as nações, então virá o fim. Claro, precisamos ir aos países. Mas quando nós vamos aos países, nós contatamos as pessoas. E o coração das pessoas é o terreno, é a terra que o Senhor quer conquistar. Então, quanto mais nós pregarmos o Evangelho do Reino, mais terreno o Senhor ganha, mais rápido Ele pode voltar, irmãos. E aqui, essa paz que os nossos filhinhos terão, é o que nós temos visto os nossos adolescentes praticarem, né? Não só fim de semana, mas cada um, na velocidade deles, no momento deles, vai virando uma chavinha e vai desfrutando cada vez mais da palavra profética. Vai vivendo cada vez mais da palavra profética. E isso, irmãos, transforma os nossos adolescentes. Só deles estarem aqui é um milagre. O que fizemos de diferente para eles estarem aqui? Claro, graças ao Senhor, que a sua palavra, como nós vimos no começo, está cheia de vida, de poder, de encorajamento para os nossos adolescentes. Mas principalmente é porque os nossos adolescentes nos mostram a simplicidade e a obediência em absorver, em estar perto dessa palavra. Quando eu comecei a reunir, os irmãos sempre deram valor à palavra do Senhor. E na vida da igreja, a questão do ruminar sempre foi relevante, irmãos. Sempre foi relevante. Não, os irmãos viam, como é que é? Na televisão, os estudos vida, né? O Whitney Lee falando, o irmão Esdras traduzindo. Ali todo mundo olhando para aquela televisão. A primeira vez que eu vi isso, eu achei muito estranho. Mas depois eu fui entendendo, isso é o amor à palavra. E aí, aquilo ia virar o alimento diário. Então, quando você tem contato com isso pela primeira vez, você fala, meu Deus, que riqueza. Né? É um devocional cheio da palavra do Senhor, cheio de versículos bíblicos, onde as igrejas desfrutam com o mesmo falar aqui, o mesmo falar em qualquer lugar dessa terra, o corpo sendo constituído, irmãos. E hoje não é diferente. Só que o Senhor nos acrescentou e, de certa forma, deixou mais prático ainda o nosso ruminar. Além de nós termos a nossa diligência em ruminar, mas o Senhor nos deu a imersão. O Senhor nos deu a transcrição. Os nossos adolescentes, todo fim de semana, irmãos, gastam tempo transcrevendo a palavra do Senhor, os versículos bíblicos. E aí o Senhor também nos deu os gritos de guerra. Pode haver ainda irmãos que se assustam um pouco com o grito de guerra, mas irmãos, o grito de guerra faz com que a palavra seja inculcada no coração dos nossos adolescentes. E isso é um presente de Deus. Eu lembro que eu fazia, os nossos professores do ensino médio nos fazia decorar as fórmulas químicas com tantas, como é que eu posso falar? Com tantas músicas, né? Rimando tudo. E aquilo ali entrava nas nossas mentes e a gente decorava. Irmãos, o grito de guerra faz isso com a palavra do Senhor no coração dos nossos adolescentes. Quando o irmão Pedro perguntou para os nossos adolescentes, qual que é a vontade de Deus lá na conferência Geração Santa? Eles puderam ter ficado assim, mas aí ele falou assim, qual que é a vontade de Deus no tempo? Vários adolescentes que estavam perto de mim começaram a falar assim,
A vontade de Deus no tempo dele é que Cristo possa encabeçar todas as coisas. Mas eles falaram isso, irmãos, porque tem um grito de guerra que fala isso. Qual é o propósito? O propósito do tempo? Todas as coisas Cristo encabeçar. Irmãos, isso é uma maravilha. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por Ele ter nos dado o grito de guerra. Já para mim é uma herança perpétua que o Senhor nos deu. E o grito de guerra é tão rico que no final ainda acaba com invocar. A gente ainda acaba invocando o nome do Senhor. É algo que, de fato, irmãos, estabelece o reino de Deus nessa terra. Espanta Satanás. Aonde estamos e fazemos um grito de guerra, eu creio que aquele lugar é do Senhor. Porque o reino do Senhor chegou naquele lugar. Então, os nossos filhinhos são ensinados do Senhor, né? E dando continuidade aqui, Senhor Jesus, 47 mais uma vez, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida do mundo é a minha carne. Dizendo, como pode os líderes judeus, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, aqui o Senhor mostrou para todos nós a sua maravilhosa redenção, o objetivo dele vir para a terra como Filho de Deus, nesse exemplo que ele deu, como o pão vivo que desce do céu, como o pão celestial, como um pão que quem come desse pão jamais terá fome. Quem quer comer desse pão? Amém. Quem já comeu desse pão? Irmãos, mas precisamos comer diariamente desse pão vivo que desce do céu. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer dar para todos nós, irmãos, bênçãos celestiais. Ele quer tirar os nossos corações, a nossa mente dessa terra, das raízes dessa terra. O Senhor quer que nós estejamos conectados, comendo esse pão vivo que desceu do céu. Ele quer as nossas vidas no ritmo do céu. Ele quer as nossas vidas nas regiões celestiais, aonde Ele está. Por isso, irmãos, que o Senhor nos chamou, como o hino que a gente cantou. Nós somos os trabalhadores da última hora. A colheita ia acontecer com os trabalhadores que o Senhor tinha chamado até aquele momento. Ia. Poderia demorar, mas ia. Mas na última hora, irmãos, até sem precisar, mas por amor a todos nós, o Senhor nos chamou, na 1ª hora, para sermos esses trabalhadores que vai fechar essa era para o Senhor.
que vai trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos valorizar essa geração que está chegando. E ela está passando nas nossas mãos, para serem os soldados que vão fazer a batalha final para o Senhor. Estevão aqui, amanhã, ele está indo para São Paulo, e no final da semana, está indo para a África. Essa palavra tem dado condição dos nossos adolescentes poderem fazer isso pelo Senhor. E toda a prática que ela tem trazido, como nós falamos, da imersão, do grito de guerra, transcrição, acompanhar a palavra de perto, tem suprido os nossos adolescentes, os irmãos, para fazerem isso. Irmãos, quem somos nós para frearmos o que o Senhor está fazendo hoje? Quando nós lemos aquele versículo, que quem faz tropeçar um dos meus pequeninos, melhor que se fosse amarrado uma pedra no pescoço, e ser lançado. Você parava para pensar nesse versículo há uns 10 anos atrás, e falava, mas como é que eu vou fazer tropeçar um pequenino? Só se fosse um novo convertido, eu escandalizar ele. Agora esse versículo nunca fez tanto sentido hoje na nossa meio. Porque o que mais temos são os pequeninos. Então, irmãos, a todo momento o nosso coração, ele precisa ser simples em absorver essa palavra, ser um com essa palavra, vivermos por meio dessa palavra. Senhor Jesus. Então o Senhor quer fazer isso conosco, irmãos. O que o Senhor quer nos dar? Tiago, capítulo 1. Essa meia hora passa rápido, Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho, versículos 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por isso que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! E é nessa esfera celestial que o Senhor quer nos dar. O Senhor, irmãos, mais do que tudo que precisamos, que o Senhor sabe que necessitamos de todas elas, do nosso sustento físico, do que precisamos vestir, do que precisamos comer, aonde vamos morar. O Senhor quer nos dar toda boa dádiva, todo dom perfeito, porque tudo isso, irmãos, vem lá do alto. Vem lá do alto. E é lá que os nossos corações, os nossos olhos precisam estar. Amém? Voltando para João capítulo 6. Então, o Senhor aqui, como um pão que desce do céu, nos falando para comermos e bebermos dele. Aí aqui envolve a morte e ressurreição da qual o Senhor iria passar. Quando ele falou comer da carne, beber do sangue, e os líderes judeus ali questionando o Senhor, mas como vamos comer dele, O Senhor não estava querendo um ato de canibalismo. O Senhor não estava querendo um ato de canibalismo por parte dos judeus ou de qualquer um que estava lá em comer da carne dele propriamente dita. Mas não, o que o Senhor estava falando é, eu vou morrer, derramar meu sangue. Evangelho de João capítulo 19, quando o soldado passa a lança no Senhor, flui do Senhor o quê? Sangue e água. Esse sangue e essa água, o sangue é para a remissão dos pecados e a água é para nos dar vida. Para que a vida do Senhor chegue até nós, para que o Espírito do Senhor chegue até nós. Era a representação dessa carne e desse sangue. Por isso que, irmãos, todas as vezes que nós estamos com uma mesa aqui posta, que é o que vai estar aqui amanhã,
e nós comemos do pão, bebemos daquele cálice, lembramos do que o Senhor fez por nós, estamos dando testemunho único desse pão vivo que desceu do céu, e que foi amargado com um cálice, da qual nós não podíamos beber, senão nós morreríamos. O Senhor tomou esse cálice da maldição, cheio de vinagre, cheio de amargura, para nos salvar. Então, versículo 56 e versículo 57, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Senhor Jesus, e para fecharmos aqui, irmãos, o versículo, tema dessa mensagem, né? Vou ler a partir do versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Senhor, era firme, né? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus, contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Creio que todos nós aqui somos concedidos pelo Pai ao Senhor Jesus, amém? Irmão, por causa disso, nos achegamos à palavra do Senhor, porque as palavras do Senhor são espírito e vida. As palavras do Senhor são capazes de nos suprir tudo o que necessitamos, e de fazer o nosso coração ser crente, todos os dias mais uma vez pelo Senhor. Oremos, irmãos, para que o nosso coração não fique descrente. Oremos para que, quem sabe, o pão físico tome lugar demais nos nossos corações e nos tire a simplicidade, a obediência e a prática da palavra do Senhor. Por isso que é importante termos experiências com a imersão do Senhor. Se desafie, pega aquele panfletinho, mesmo que no seu celular, comece a ler, comece a ruminar, vá nos versículos que estão ali. Irmãos, tenho certeza que você vai se encher de vida, que a palavra profética que sai direto da boca de Deus é espírito e vida para todos nós. Amém? Meu tempo já foi.